Irmãos, na semana passada, eu vou confessar um negócio para os irmãos. Eu saí da igreja e eu falei, Deus, eu vou entrar nessa semana e eu estou muito preocupada. O meu coração está ansioso, preocupado, eu estou com medo. São sentimentos humanos, não significa que a gente não confie em Deus, porque nós não somos desumanizados quando a gente se converte, amém? Não é pecado ter medo, não é pecado ser ansioso, não é pecado você estar preocupado, mas o Senhor nos diz que Ele pode tirar esse fardo pesado. E a gente vai amadurecendo de fé em fé, de glória em glória. Por quê? Porque nós fizemos o lançamento de algo no Hotmart, que foi um curso, e aquilo, só de falar, minha mão fica gelada, gente. Por quê? É uma coisa nova para mim. Eu não sei como que é para você as coisas, mas para mim, eu comecei aquele domingo bem angustiada. Então eu quero te dizer nesta noite, tem alguém aqui que está angustiado, dizendo para Deus, Deus, eu não sei como vai ser a minha semana. Eu estou muito preocupado. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que vai se identificar agora com o Espírito Santo, diga para Ele, eu estou preocupado, Espírito Santo. Eu estou com medo. Mas ainda assim o Senhor não me abandonou. E assim como o Senhor me trouxe aqui nesta noite, na igreja, para receber do seu alimento, do seu refrigério, do seu descanso, da sua paz, da sua cura, eu quero ir embora para a semana com isso, Deus. Diga para Ele, eu quero ir embora para a minha semana com isso. Uma semana cheia de desafios. Mas eu quero te dizer, Deus, que eu espero o melhor. Como o teu servo Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará em meu favor. Nós sabemos que o Senhor vive e que o Senhor está se levantando em nosso favor para trazer a paz que tiraram, para trazer a calmaria na sua casa, na sua mente. E assim como o Senhor trouxe calma dentro da minha casa, dentro da minha mente, trouxe calmaria no meu coração, eu quero te dizer, não se envergonhe de dizer para Deus, Deus, estou preocupado. Diga para Ele agora, Deus, eu estou preocupado. Deus, eu estou ansioso. Deus, eu estou triste, Deus. Eu não consigo ver solução para essa situação. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, no nome de Jesus, assim como o Senhor me trouxe aquilo que eu precisava. A cada dia mais o Senhor foi falando comigo, o Senhor foi me ajudando, foi falando com a minha casa e as coisas foram acontecendo. É para isso que nós caminhamos com o Senhor, amém? É para isso que nós caminhamos com Ele, para a gente aprender, para a gente amadurecer, e não para trazer um peso. Eu não posso ficar preocupado, agora olha para mim aqui, não é um peso ser crente, não é que você não possa ficar preocupado. Não é isso. Não é que você não possa ficar ansioso. Não é isso. Não é que você não possa ficar esgotado. Não é que você não possa ficar aflito. Não é nada disso. Mas é que o Senhor é um Deus que Ele quer falar assim para você, como Ele falou para mim, vamos trocar? Tá pesado para você, hein? Vamos trocar? Deixa eu carregar o teu. E foi o que o Senhor fez comigo essa semana. Ele carregou o meu fardo. Eu sei que tudo deu certo porque Ele está comigo. Eu sempre falo para o Deus, me deixa 100% boa não, porque assim eu vou esquecer de orar. Me deixa com esse medinho aí, porque eu sei que eu vou buscar o Senhor e para mim a oração nunca foi o suficiente. Quando a gente está preocupado, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente revisa mais, a gente se prepara mais, é ou não é? E eu gosto de gente assim, está preocupado e está buscando a Deus para resolver, mas a pessoa vai e faz, porque ela não está com a minoria, ela está com Deus. Amém? E o que eu vou falar é sobre isso mesmo. É sobre uma fé, onde a maioria não está vendo, mas você está com a minoria. Mas eu vou te dizer, se você está com Jesus, você não está com a minoria, você está com a maioria. Ainda que você esteja sozinho, e o resto ficou no barco, mas você está com Ele, você está com a maioria. Amém? Nós vamos falar sobre uma fé louca, que te faz sair de um barco
e te faz andar sobre as águas. Humanamente falando, isso é impossível. Isso está em João 6 e está em Mateus 14. Mas abra em Mateus 14. Eu vou ler os dois, mas eu quero que você abra em Mateus 14, porque a gente tem algumas informações importantes em João e algumas informações muito importantes também em Mateus. Então eu vou ler os dois. João 6 diz assim: ao entardecer. A gente já tem uma informação importante aqui, logo no início. Logo no começo da tarde. Os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo a se encontrar com eles. Versículo 18, logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Uma informação importante que nós temos aqui em João é que tudo começou no início da tarde, à tardinha. E depois o mar ficou muito agitado e eles chegaram no seu destino final. Agora vamos para Mateus 14, de 22 em diante. Mateus 14, é aqui que nós vamos aprender juntos também. Mateus 14, de 22 em diante, diz assim. Olha que interessante, igreja. Eles tinham acabado de distribuir os pães, porque tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. Estavam todos felizes, né? Já queriam, eu acredito que eles humanos cansados, como nós nos cansamos, queriam ir para algum lugar descansar, mas Jesus, olha o que Jesus faz, ele ordena, lhe dá uma ordem. Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E fosse adiante, ou seja, fossem na frente de Jesus enquanto Jesus despedia a multidão. A minha pergunta para você é: o que Deus tem te ordenado? Nós vamos fazer uma dinâmica nesta noite. Você vai perguntar sim para a pessoa que está no seu lado. Já vou te dizer, isso é igreja. Quem não gosta de bater papo com ninguém fica na Netflix. Igreja conversa. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o que Deus tem te ordenado? Deus quer falar com a gente. E aí, no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos e foi ao monte orar sozinho, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus, olha que interessante, depois que ele despede todo mundo, ele volta lá para a montanha para orar. E aí no versículo 24, o barco já estava no meio do mar. Gente, o barco já estava distante da praia. Presta atenção. A gente tem umas informações importantes que é bom para a gente levar para a semana, porque parece que o Senhor se esquece da gente e parece que Ele largou a gente por último. Não largou, não se esqueceu e Ele está te ordenando fazer algo e mesmo que você obedeça, e eu sei que você vai obedecer, porque você está aqui para receber a ordenança da semana. Amém? Amém. E aí o que Ele diz? O que Ele diz? O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, quem que estava empurrando o barco para o meio do mar? As ondas, o próprio mar. Espera aí, então, olha aqui para mim. Quem manda no mar? Quem fez o mar? Quem empurrou, então, para o meio do mar? Com a permissão de quem? Você está no meio do mar? Parece que você está sozinho? Parece que você está abandonado? Deus permitiu. Porque Ele vai te ensinar algo muito importante. Porque se você não fosse para o meio do mar, você não aprenderia. Existem momentos que o Senhor vai nos permitir ir para alguns lugares que a gente só tem que depender dEle. Não dá para depender de outro.
porque não tem outro recurso. No meio do mar, você tem que recurso, gente? Nenhum. Você só tem o que você levou. Você tem como chamar um guincho no meio do mar? Não. Você tem como chamar um advogado no meio do mar? Não. Vamos para os dias de hoje. Um celular pega rede no meio do mar? Sim ou não? Eu acredito que não. E se o Senhor quer falar com você, Ele vai fazer até o teu celular parar de funcionar. Eu conheço uma história de uma menina que viajou comigo, que o Senhor queria falar com ela. Eu falei, gente, o Senhor te fez atravessar o oceano. Ele quer falar com você aqui? É para você não ter interferência humana mesmo. Presta atenção que o Senhor está falando. E falou mesmo. Casou. E aí, gente, estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas a quarta vigília da noite, presta atenção. A primeira vigília é das 3 às 6. A segunda vigília é das 6 às 9. A terceira é das 9 à meia-noite. Da meia-noite às 3. Não, falei errado. É das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6. Nós temos uma informação no texto que o Senhor age na quarta vigília. Provavelmente foi das 3 às 4 da manhã, assim, mais ou menos. Mas lá em João, nós temos uma informação importante, que tudo começou ao entardecer. Mas Jesus só foi na quarta vigília. Parece que ele esqueceu a gente, né? Não esqueceu, não. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que eles já estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque as ondas lhe eram contrárias. Eles já estavam apavorados, porque a Bíblia diz que eles já tinham remado, lá em João, 5 quilômetros. Estavam cansados. Gente, presta atenção. Jesus permitiu que fossem para o meio do mar, numa escuridão, cansado, e na quarta vigília da noite. O que mais ele poderia esperar? Lembra de Lázaro? Ele esperou ele chegar nos finalmente. Morreu. E aí Marta disse para Jesus, Marta e Maria, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando tudo aconteceu, que ele morreu, o próprio Senhor disse, Lázaro dorme. Ele não perdeu o controle, ele sabia o que estava acontecendo do outro lado. Ele esperou chegar até o final. É interessante, gente. Ele esperou Sara ter a idade que tinha, já não ter mais os seus costumes de mulher. Porque para ficar humanamente falando, impossível. Foi assim com Lázaro. E agora está sendo aqui de uma forma também tremenda. E eles vão conhecer um Jesus agora. Eles conheciam um Jesus que transformava, multiplicava pães, porque aliás tinha acabado de sair disso. Eles conheciam um Jesus que transformou água em vinho, porque foi o primeiro, eles estavam juntos, o primeiro milagre. Eles conheciam um Jesus que já faziam várias coisas, mas esse Jesus que eles iam conhecer agora à noite é que ia acontecer. E aí os discípulos, no versículo 26, os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Eu não julgo eles, não. Vamos combinar, de noite, mas na madrugada, um ser andando sobre as águas, iluminado. Por que eu sei que é iluminado? A Bíblia diz, nele não há treva alguma, não há sombra de variação. Como é que enxergaram este Jesus no meio do mar, se estava tudo escuro? Porque ele estava iluminado, gente. Senão não enxerga. Mas aí, olha que interessante. Os próprios discípulos que andaram a gritar. É um fantasma. E muitas vezes a gente confunde mesmo, né? O agir de Deus. A gente fala, gente, é o inimigo que está agindo. Não é possível essas ondas me empurrando desse jeito? Não é o inimigo não, gente. Até o diabo está debaixo do senhorio de Deus. Se está acontecendo, porque Deus está permitindo. E se Ele permitiu, Ele tem uma pedagogia. Ninguém é maior do que Deus. Se alguém está errando com você, vai sair a pessoa, mas Ele não vai permitir que algo de errado permaneça. Ninguém é maior que Deus. E aí, esses homens ficam atemorizados.
ficam preocupados. O que está acontecendo? Confuso, né, gente? Lá no meio do nada, porque a Bíblia diz que estava no meio do mar. E aí, no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou algo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 3 partes de frase importante que foram ditas várias vezes na Bíblia. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Tende bom ânimo, ele disse, eu anotei aqui, ele disse, tende bom ânimo para o paralítico, ele disse, tende bom ânimo para a mulher. E agora ele disse, tende bom ânimo para os discípulos. Ele disse, sou eu. Para que ele disse sou eu? Gente, perto de uma sarça ardente. A Moisés. Não foi exatamente essa frase, foi nesse tipo, nesse contexto. Ele se apresenta, eu sou o que sou. Mesmo, como se dizendo, sou eu. Entendeu? E esse não temas, então? A gente encontra na Bíblia mais de 300 vezes. Por quê? É como se ele estivesse dizendo para nós todos os dias: não tenha medo, eu estou com você, porque ele sabe que o medo ia chegar, ele sabe que eu iria me desanimar, ele sabe que eu ia me enganar. Ah, isso é de Deus ou não é? Ele sabe disso. Por isso não fique preocupado, gente. E você não está desumanizado, porque você aceitou Jesus. Eu não gosto dessas pregações. Ei, quem tem medo não tem fé. Quem falou isso, gente? Fui ganhar minhas filhas morrendo de medo, fui com medo mesmo, mas fui. E com fé e orando a Deus para que tudo desse certo. E quantas vezes as mulheres aqui, ó, levanta as mãos as mulheres aí. Quantas vezes a gente faz as coisas com medo, né, Carla? Vai com medo mesmo. Chora. Né, Morgana? Chora, né, Patrícia? No meio dos exames, está doendo, chora, mas faz. Significa que eu não tenho fé? Não, gente, sou gente. Mas eu sou lembrada todos os dias, não temas. Não temas, estou com você, sou eu, não desanime. Qual é o oposto do desânimo? Ânimo. E uma pessoa animada, ele faz várias coisas. E o desânimo faz o quê? Nada. Ah, estou desanimado hoje, gente. Estou desanimado. Vou ficar o dia inteiro deitado aqui no sofá. Estou cansado. Vou ficar o dia inteiro na cama. Estou desanimado. Algo me desanimou. Às vezes uma doença, às vezes uma palavra, às vezes a falta de dinheiro, às vezes um milagre que não chega, mas tudo isso não pegou Deus de surpresa. Sempre tenha isso em mente. Nada pegou Deus de surpresa. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. E Ele trabalha no meio dessas situações difíceis que a gente tem que correr para Ele. E aí, no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, eu gosto de Pedro por isso, gente. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse imediatamente para Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, gente, eu não posso julgar Pedro, porque a gente também já afundou em algumas circunstâncias. É ou não é? Eu fui lá para os Estados Unidos, eu tinha certeza que eu tinha que estar lá, e eu tenho convicção de que eu tinha que estar mesmo, depois de tudo que aconteceu, mas de repente o trem começou a dar tudo errado, eu comecei a olhar para o vento. Claro, gente. Se o texto está aqui na Bíblia, é porque eu preciso dele. Chegando lá, eu falei assim, vai dar tudo errado. Fui no quarto orar, falei, Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha certeza que era do Senhor, que eu tinha que estar aqui, mas a conversa não era assim não, eu orava chorando. O Senhor me ajuda, porque agora eu fiz dívida. Agora eu falei para todo mundo que era do Senhor. E aí orei, no outro dia, gente, as coisas começaram a acontecer. Parece que no meio das coisas, tudo vai dando errado. Parece que a gente fez errado. Parece que a gente confundiu. Não é Jesus mesmo, é um fantasma. Era coisa da minha cabeça. Eu estou com medo. Esse monte de não temas parece que não funciona. Não é? E aí parece que Deus não está falando com a gente. É momento da gente parar todas as coisas. Vai para o quarto mais próximo, para o banheiro mais próximo, para um lugar solitário. Eu sou a favor do lugar solitário. E aí você chega e fala, Deus, por favor, fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu tenho certeza que era do Senhor, eu tenho certeza que era do Senhor. Uma vez Deus disse para mim que uma irmã ia engravidar.
Eu tinha certeza que ela ia engravidar. Cheguei na irmã, senti Deus falando comigo. Deus, tem certeza que eu tenho que falar isso para essa irmã? Vai lá e fala com a irmã. Fui. Irmã, Deus mandou te dizer, é muito sério isso, né? Deus mandou te dizer, você está em nome dele, que você vai engravidar esse ano. Ah, é? Falei, sim, senhora. E fui embora. Menina, a conversa não era comigo, eu esqueci. Chegou a irmã no belo dia, nós estávamos em outubro, e ela disse para mim, ué, você não disse que eu ia engravidar esse ano? Nós já estamos em outubro. Me deu até um negócio por dentro. Falei, sangue de Jesus tem poder. Peguei, não respondi nada para essa pessoa, fui no banheiro mais próximo da loja, onde eu trabalhava, e fui orar. Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo. O Senhor me deu uma resposta e Deus não me falava nada, igreja. E eu ficava assim, o Senhor fala comigo, o Senhor não fica em silêncio. Não, agora eu preciso de uma conversa. E nada de Deus falar. Falei, sangue de Jesus tem poder. Agora, o que vai acontecer? Aí eu pensei, mas eu preciso dar uma resposta. Eu preciso dar uma resposta. Falei, vou lá. Do mesmo jeito que eu tive coragem de falar, agora eu tenho que falar, eu tenho que ir lá dar uma resposta. E eu fui. Gente, no caminho que Deus falou comigo, ela não tem fé. É interessante, porque existem momentos que a coisa, você precisa da fé, você consegue ter fé. Existem momentos que a cura vai acontecer, não pela tua fé, mas pela fé de quem ora. É interessante, mas naquele momento o Senhor queria trabalhar na vida daquela pessoa através da fé. E naquele momento o Senhor falou comigo, ela não tem fé. E eu disse para ela assim, você não tem fé, por isso que você não está grávida. Aí ela falou assim, quem falou que eu não tenho fé? Eu falei assim, agora me dei mal de novo. Eu falei, você tem? Ela falou, tem. Eu falei, quantas roupinhas de bebê você já comprou? Parou na hora assim. Não tinha. Quando Deus fala para você, vai chover, o que você faz? Pega a sombrinha. Agora, se você não pega nada, você não acreditou no que ele falou, por que ele vai falar com você? E aí essa irmã ficou quieta, não me respondeu nada. Ela saiu da loja e foi fazer não sei o quê. Daqui a pouco ela voltou para a loja onde a gente trabalhava e fez assim, ó. Era uma roupinha de bebê, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Agora o Senhor me ajuda mesmo. Gente, em menos de um mês, essa menina ficou grávida. E nós nos abraçamos e a gente chorou tanto. Então eu quero te dizer, parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está falando. Mas Deus está te ensinando. Faz tal coisa. O que é que você pode fazer? O que é que você pode tomar posse? O que é que você pode se levantar? Porque Deus tem falado conosco. Quero te usar. Você vai ficar aí no meio do mar. Até você aprender. E quando Ele estiver chegando, reconheça quem Ele é. E se você não reconhecer, faça como Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Imediatamente Jesus disse, vem. Ele fez o quê? Foi. Ele foi. Quero te dizer uma coisa, 11 ficou no barco, 1 ficou andando junto com Jesus. Por isso que eu comecei o culto dizendo, não fique onde a maioria está, se Jesus não está onde a maioria está. Fique onde Ele está, porque Ele é a maioria. Ainda que esteja, a gente olha e parece, mas é só Jesus? Não, Ele é a maioria. Se Ele falou para você, vai lá, vá, você está com a maioria. Porque os 11 não tiveram essa experiência. Podem ser o que for, o amado do Pai, o não sei o quê, mas não andaram sobre as águas. Não andaram sobre as águas. Continuando, você sabe que em Romanos 8, 28, eu coloquei esse versículo aqui, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo acontece na sua vida porque Deus te ama. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por um negócio difícil, é para o teu bem. Quando eu perdi o meu bebê, quando eu fiz 40 anos, eu disse para Deus assim, eu não estou entendendo que isso está cooperando para o meu bem. Mas eu aceito. Chorei muito. Chorei de ver o meu marido chorar. Porque um domingo antes ele falou assim, quando meu filho nascer, eu vou apresentar igual o Rei Leão.
Quando eu perdi na semana seguinte, eu falei, coitado do meu marido. Falei, olha, desculpa, porque eu não consegui te oferecer o bebê para você fazer como você fez. Mas agora a gente tem uns netos. Amém? Vão ser vários levantados. Quem crê diz amém. Aleluia. Tomo posse, não vem ficando com essa cara não, que eu estou feliz. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acho interessante isso. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Gente, foi um diálogo com Jesus e Pedro, um diálogo que começou rápido, terminou rápido. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Tá bom, vem, olha o diálogo. Terminou como? Muito rápido. E aí, ainda terminou levando uma dura. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quero te dizer uma coisa, você pode até me perguntar, ué, mas por que levou uma dura? Ele podia falar, Pedrão, hein, só você veio dos 11, hein, dos 12, só você veio. Não aliviou para ele. Ele simplesmente disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Temos um Deus que prepara, que pega todos os momentos e faz do momento um aprendizado. Aí você poderia até me perguntar, ué, mas ele mesmo não falou para a gente ter uma fé do grão de mostarda? Falou ou não falou? Falou. Só que o grão de mostarda, outro dia a irmã Zeli me falou um negócio que eu não me esqueço. E me fez pesquisar. Ela disse assim, irmã Margarete, você entregou aquele potinho, né, irmã Zeli? Das mostardas, do grão de mostarda, eu plantei. Menina, cresceu tão rápido, eu fui pesquisar, de fato o grão de mostarda, ele é um diferencial, ele corre, ele cresce muito rápido. Então, olha aqui para mim, o que talvez Jesus está nos ensinando nesta noite? A tua fé pode até começar pequena, mas tem que ser como um grão de mostarda. Pedro começou pequena a fé dele, foi indo, de repente, eu acredito que Jesus já queria que ele começasse a sair correndo, no meio das águas, sobre as águas. Mas a fé dele começou pequena e ficou pequena. O que nós temos que fazer? Deus, acrescenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Os próprios discípulos disseram para Jesus, né? Eles disseram assim, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Mas olha, algo muito importante eu quero falar com você nesta noite. Que pedido que foi esse que Pedro fez? De andar sobre as águas. E que coisa que foi essa que Jesus disse imediatamente, vem. Eu quero te dizer algo muito importante. Eu separei quatro pontos importantes para a gente entender que Jesus é Deus nessa situação que me chamou a atenção. Primeiro, caminhar sobre as águas. Eu acredito que Pedro talvez fosse o primeiro a fazer tudo o que ele fez, porque ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia Deus, porque sabe por quê? A Bíblia diz lá em Jó, que quem tinha todo o poder de andar sobre as águas era o próprio Deus. Está em Jó 9:8. Então, caminhar sobre as águas era um feito que até então só Deus tinha feito. Segundo ponto, sou eu. Quem se revelou assim? Eu já falei sobre esse ponto. O próprio Deus para Moisés. Lá em Êxodo 3:14, quando Deus responde para Moisés, sou eu o que sou, diga ao povo de Israel, onde eu estou aqui, o eu sou me enviou a você, passar adiante. Então são alguns pontos que Pedro, na minha mente, Pedro talvez conhecesse das Escrituras. Esse passar adiante foi o que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai. Moisés, ninguém me viu face a face. Eu vou passar adiante e você só vai ver a fresta. Você só vai ver o relance. Porque ninguém viu Deus face a face ainda. Outra coisa interessante, o mar. Em Gênesis, Deus mostra a sua força quando Ele tem autoridade sobre o mar. E te digo algo muito importante. Só quem abriu o mar, pelo poder e glória de Deus, claro, foi Moisés, Josué, Eliseu e Elias. Abriram o mar. Agora, andar pelas águas, ninguém tinha andado ainda não.
além de Deus. Só Deus tinha esse poder. Só Deus tinha essa ousadia, essa autoridade. Quando Jesus anda sobre as águas, ele é como se ele estivesse dizendo assim, ó, sou eu sou Deus, eu cheguei. E a palavra que ele diz, sou eu, era para Pedro relembrar. Já falou isso no passado. Quando ele vê o mar, ele é o dono do mar, ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz em Jó que ele é o Todo-Poderoso, ele domina o mar. Então, ou Pedro conhecia todas essas coisas, esses atributos, ou ele realmente tinha intimidade com Deus, ouviu a voz, discerniu a voz, e foi quando deram o comando, quando Jesus deu o comando, porque conhecia a voz de Jesus. Então, uma coisa eu quero te dizer, muito importante nesta noite, para você que está me ouvindo. Conheça de Deus. Conheça a sua palavra. Que quando uma evidência chegar, você fala, é Ele. Eu conheço essa fala. Gente, eu quero te contar algo que me fez chorar. Vou chorar de novo. Eu não gosto de chorar, que a minha voz fica desafinada. Mas quando eu fui levar o meu pai para fazer um exame lá em Mirassolândia, e meu pai estava já num câncer avançado, e eu queria muito que o médico encaminhasse meu pai para o tratamento no hospital aqui. E ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, o que você quer que eu faça? Naquele momento eu falei, é Jesus falando comigo. Olha essa frase, o que queres que te faça? Me deu até calor na hora, eu falei, ele está aqui. Quando você ouvir alguma coisa que traz uma evidência do seu Deus, creia que Ele está ali. E se Ele chegou, algo vai acontecer. Naquele momento eu engoli assim, falei, Deus, o Senhor está aqui. Ele poderia me falar qualquer frase, mas Ele me falou uma frase que eu conhecia. O que queres que te faça? Eu parei, engoli, limpei meu olho e falei, quero que o senhor mande o meu pai para o médico assim, assim, assim. Tá bom. Irmãos, na outra semana, meu pai estava sendo operado. Acabou o câncer, para a honra e glória do Senhor. Mas o que me evidencia que o meu Deus estava ali? O que você quer que eu faça? Gente, ele está aqui. Ele está usando a boca desse homem para falar que ele chegou. E aquilo eu tive certeza, me deu até calor, está me dando calor de novo. Me deu até calor, falei, ele veio aqui. Oh, meu Deus, como eu gosto desse Jesus. E vou te dizer uma coisa, tempestade não significa ausência de Jesus. Interessante que os discípulos estavam obedecendo, ainda assim passaram pela tempestade. Quem aqui está obedecendo e passou por tempestade? E está passando por tempestade? Diga amém. Gente, a tempestade da obediência é diferente da tempestade da desobediência. A tempestade da obediência, alguém vem ao teu encontro. Quem é? Jesus. A outra tempestade, ele também vai nos ajudar, mas essa que ele vem ao nosso encontro é muito mais gostoso. É muito mais prazeroso. E eu tenho certeza que ele vai ao teu encontro nessa semana. Outro fato importante, a fé de Pedro se perde, gente, no meio da confusão, no meio daqueles ventos, no meio daquela chuvarada. É normal a nossa fé oscilar quando as coisas começam a acontecer. Mas olha, a sua fé vai oscilar. O braço forte de Jesus, não. E quando a sua fé oscilar, você grita, Senhor, salva-me. Imediatamente, você vai levar uma bronca, né? Não tem problema, contanto que ele te dê a mão. Você fala, pode falar. Você levou a bronca de mão dadas com ele, né? Então vamos na bronca mesmo. Outro fato, Pedro afundou, mas Jesus não afundou não, viu? Quem afundou foi Pedro. Jesus não afundou e não afunda, só se ele quiser. Mas ele não quis. Agora eu quero te dizer algo muito importante. A gente sabe que Jesus, sendo Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo. É ou não é? É. Agora me diz uma coisa. Por que quando tudo aconteceu, Jesus sabia que Pedro ia afundar, ele sabia de todas as coisas, por que ele não acalmou o vento? Eu me fiz essa pergunta. Por que não parou a chuva? Porque, gente, no meio de um problema desse, você corre para Jesus. A sua fé amadurece.
você cresce. Ai de nós se não tivéssemos problemas. A gente nem aqui estava, a gente estava deitada assistindo televisão. Glória a Deus pelos problemas que nós temos que nos levam de volta para Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando algo impossível acontecer, não se acovarde. Saia do barco do conformismo, saia do barco do comodismo e vá onde Ele está, onde Jesus está. Continuando. Agora eu quero te dizer uma coisa, um aspecto, nós já estamos indo para o final. Nós vamos falar dos discípulos, até agora nós falamos de Pedro. Mas os discípulos tiveram a sua parte muito importante no texto. Mas eu tive a ousadia de tentar colocar uns textos aqui, que eu não sei se eles pensaram, mas eu quero te dizer o que eu acho que eles pensaram. Porque é o que as pessoas pensam hoje. Quando vem a gente louco, fazendo as coisas pela fé, e de repente as coisas começam a acontecer, aí quer se mostrar, vai se aparecer, por isso que eu não vou. Olha o que eu coloquei, porque eles não foram, porque eles não cometeram a loucura de Pedro, preferiram continuar no conforto do barco, preferiram o certo controle ou a estabilidade. Por quê? O que será que eles pensaram quando Pedro começou a afundar? Como sempre se mostrando. Esse aí, como sempre se mostrando. Mereceu afundar. Já ouviu alguma coisa desse tipo? Segundo, eu sabia que não ia dar certo, por isso que eu não fui. A gente poderia colocar 11 frases aqui. Achei pouco, está passando vergonha diante do mestre. Está se achando corajoso. Bem feito. Eu coloquei umas frases aqui, né? Mas Jesus não agiu assim. Jesus em nenhum momento ri de Pedro, desmerece Pedro. Claro que ele dá uma pegada em Pedro, mas ele não riu, não fez piadinha, não foi sarcástico de jeito nenhum. De todos, ele foi o único que andou, gente. E aí, o que eu vejo? O que eu vejo nisso tudo? Os 11 que ficaram, presta atenção, são medrosos, cautelosos demais, críticos, têm a sua autoproteção, eles demonstram uma reação comum, mas frouxa, de quem não tem uma intimidade com Jesus. Não mostraram interesse em sair do barco, ficaram no comodismo, ficaram provavelmente sentados. Na minha mente, quando Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas, na minha mente Pedro se levanta. Ele já fala levantando. Na minha mente, o texto não traz isso. E os outros na minha cabeça ficaram tudo sentados. Então, quem teve uma fé passiva foram eles. Foram uma fé passiva. Eles ficaram dependentes da sua própria lógica. É lógico que não vai dar certo. Por isso que eu não fiz. É lógico que eu não vou comprar. É lógico que ia afundar. E aí, eles ficaram com uma presença sem profundidade. Pedro não. Pedro tem uma fé ativa, uma fé que movimenta. Pedro foi até impulsivo, mas foi ousado. Pedro foi corajoso. Pedro foi humano, porque ele foi e afundou, mas que ele foi, ele foi. E aí, ele teve uma fé ativa, ele teve um desejo de intimidade, porque é uma pessoa que reconhece uma voz, diferentemente de Saulo. Lembra a caminho de Damasco? Que ele disse assim, Senhor, és tu? Que Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele achava que conhecia Jesus. Ele disse assim, Senhor, és tu? Naquele momento, a Bíblia diz que ele ficou cego. E aí teve um tratamento, né? Foi outro tipo de tratamento. E aí, o que foi Pedro? Foi capaz de reconhecer a voz de Deus, de reconhecer a voz de Deus. Ele teve disposição para crescer. Disposição para crescer, eu saio do comodismo. É como se Deus estivesse falando para a nossa igreja hoje, sai desse barco, trem. Está virando barco de ponta cabeça. Sai desse barco que eu quero fazer. E a gente quer ficar onde? No comodismo, porque o novo dá medo. Lembra que eu falei do medo, que eu estava na segunda-feira? Era novo para mim aquilo. O novo traz medo. Mas vai com medo mesmo.
Mostra para Jesus que você confia nele. O Senhor está falando sobre a tua palavra. Eu vou fazer. O Senhor está dizendo, eu vou começar essa semana com outra perspectiva. Estou com medo, mas eu estou nela porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é a maioria. Estou preocupado, mas eu sei que o Senhor está comigo. Estou ansioso, mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor é a maioria. Agora a minha pergunta para você. Quem você é nesta noite? Você é Pedro ou você é os 11? Você é a minoria ou você é a maioria? A maioria ficou sentada, mas não teve a experiência que teve. A minoria, que foi Pedro, foi ao encontro de Jesus. Até afundou, gente, porque ninguém vai passar por essa vida sem afundar. Ninguém vai passar por essa vida sem uma perca, sem um tropeço, né? Mas a gente se levanta, Jesus vai dar a mão, vai dar uma dura em nós, porque tem coisa que a gente já devia ter aprendido. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você sabe que às vezes a gente duvida porque os ventos estão muito fortes, está muita confusão, está muita falação, está muita brigaiada, está muita coisa arada acontecendo, tem muita coisa acontecendo na nossa cabeça, ao nosso redor, e a gente, em vez de olhar para Jesus, que foi o que deu a ordem, a gente olha para os lados, e aí a coisa dá errado. Porque a gente é gente. Ainda que você afundar, o Senhor está dizendo, sai do barco. Mesmo se você afundar, eu estou com você, mas sai do barco. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus está dizendo para você e para mim, vem. Se você quer ser encontrado, se você quer ser visto como Pedro, coloque-se em pé. Deus está dizendo para nós como igreja, vem. Saia do barco do comodismo, da conformidade, do barco da estabilidade. É como se ele estivesse pegando o barco, o nosso barco, e fazendo assim, ó. Sai de dentro desse barco. Eu quero te ajudar. Eu quero te fazer passar por novas experiências. Mas Jesus disse algo que eu vou dizer para você também nesta noite. Ele disse uma frase para os discípulos. Sou eu. Não temas. O Senhor está dizendo nesta noite, é Ele que está falando. Não tenha medo, tenha coragem. O que é que Ele está te ordenando? Vá e faça. O que é que Ele está te ordenando? Diga para a pessoa do seu lado, o que Ele está te ordenando? O que é que Ele está te ordenando? Vá e faça. Senhor, nesta noite, nós queremos declarar que se o mar nos submergir, nos tragar, nós sabemos e temos a convicção de que o Senhor vai nos trazer à tona para respirar. E nós vamos sim andar sobre as águas, sabendo nadar ou não, com medo ou não, porque o Senhor está conosco. Nos ajude a entrar nessa semana. Se tem alguém aqui preocupado como eu estava naquele domingo passado. Se tem alguém aqui nesta semana, Deus, que vai começar. Se tem alguém aqui nesta igreja que vai começar esta semana ansioso, preocupado, com medo. Porque ele vai ter que andar pelo desconhecido. Algo novo que ele nunca andou. Deus, em nome de Jesus, dê força para essas pessoas. Eu sei que o Senhor está dizendo no espírito deles agora, não temas, sou eu, não temas, sou eu, vem. Que nós possamos ir, ó Deus, no nome de Jesus. Que nós possamos ir, porque é o Senhor quem nos convida. Fala com o teu povo nesta noite, como o Senhor falou comigo, Deus. Como o Senhor já tem falado neste culto. Que possamos enfrentar essa semana sabendo que estamos com a maioria. No nome de Jesus. Amém.